Bom dia, bom dia, bom dia. Espero que você esteja super bem, que você tenha tido assim um ótimo final de semana na paz do Senhor Jesus Cristo, né? E eu tô muito feliz aqui hoje, gente, de estar colocando esse devocional aqui pra vocês, porque eu acho imprescindível que a gente consiga fazer isso de uma forma, sim, que não seja, né, interrompida, para inclusive que a gente consiga refletir de uma forma mais consciente, né, acerca do que a gente escutar. Você pode assistir essa mensagem com calma, você pode revisitar depois se você gostar. Então, eu espero de verdade que, né, que toque aqui os nossos corações e faça com que a gente comece a semana do melhor jeito possível, tá? Eu pensei em fazer nessa semana, gente, como se fosse não uma linha do tempo, mas dar aqui uma espécie de continuidade para que as coisas façam mais sentido assim ao longo da semana, sabe? E hoje eu queria conversar com vocês a respeito da parábola do filho pródigo. Eu tenho certeza que, né, por mais que você não tenha costume de ler a Bíblia, com certeza você já se deparou com essa mensagem, seja nos cultos, seja na missa, seja através de alguém. E Jesus, ele falava muito através de parábolas, na verdade, através de parábolas, através de metáforas, né? E às vezes até ficava difícil para que os discípulos entendessem qual que era a verdadeira mensagem ali que ele queria passar por trás daquilo. Mas é por isso que eu quero trazer essas mensagens aqui pra vocês verem que a nossa realidade, ela tá tão próxima da Bíblia que às vezes chega a assustar, tá? Então vamos lá. O que acontece, gente? Pra resumir aqui de uma forma breve, essa parábola, ela conta a história de um senhor abastado que tinha 2 filhos, né? E o mais novo decidiu pegar tudo que era direito dele ali de herança e para poder viver conforme a forma que ele julgava ser mais interessante, né? Então o pai fez ali o que podia para poder dividir, deu a parte dele e ele resolveu partir ali para um lugar distante para que ele pudesse viver aquilo ali da forma que ele julgava ser melhor. E aí depois que ele gastou todo o recurso que ele tinha, que a Bíblia ela não cita, né, na verdade, em termos de quantia, quanto era, mas provavelmente era alguma coisa interessante, porque o pai tinha terras, né, e eles tinham empregados, a Bíblia cita isso, etc. Então ele gastou tudo ali de forma irresponsável, né, das mais variáveis formas que a gente possa imaginar. E aí, quando esse recurso acabou, ele se empregou, ele acabou se empregando ali para poder cuidar de porcos, né? Cuidar da criação de porcos ali, de alguém que a Bíblia também não especifica, não entra muito no detalhe, que também não é tão interessante aqui pra gente, né? E aí ele chegou ao estado de miséria, foi tão grande, ele chegou a sentir tanta fome que ele tinha vontade, gente, preciso que vocês prestem muita atenção nessa parte, que ele tinha vontade de comer a lavagem dos porcos. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir num chiqueiro. Geralmente quando a gente vai em roça, quando a gente vai em fazenda, a gente vê, né, como que é. E assim, é uma coisa que eu não sei nem descrever muito bem. Eu sempre fui muito sensível a cheiro, a certos tipos de situações. Então, assim, quem já viu aqui vai saber, entender do que eu tô falando, pra uma pessoa chegar a sentir vontade de comer a lavagem dos porcos. Então, você imagina o estado de precariedade que era isso, né? E mesmo assim, ninguém se compadecia com a situação dele, né? Ninguém lhe dava ali o de comer, né? Para que ele pudesse se manter naquele emprego. E aí um dia ele cai na real acerca de quem que era o pai dele, né? E ele começa a refletir sobre as condições que ele vivia, ele começa a refletir sobre o lugar que ele vivia, ele começa a refletir que os empregados do pai dele, os seus antigos empregados, tinham mais dignidade, né, na vida mesmo, sendo trabalhadores, do que ele ali naquela situação. Então ele se arrepende, ele decide voltar, né? E ele até ensaia um texto, né? Ele fica imaginando ali o que ele vai falar pro pai dele. E ele imagina falar pro pai dele o seguinte, né? Pai, me perdoe que eu pequei contra o céu e eu pequei contra ti. Me deixe, né, viver aqui como apenas um empregado. E aí ele volta pra casa, só que aí no caminho
o pai dele consegue avistar ele de longe, assim, sabe? Consegue ver ele de longe, né? Um pai ou mãe consegue, de fato, né? Reconhecer o seu filho ali de longe. E aí, eu até arrepio aqui de falar, gente, essa parte ela é muito linda porque o pai corre, né? Eu fico até um pouco emocionada porque eu lembro aqui do meu pai, mas enfim. O pai corre pra poder abraçar ele. E aí ele começa a falar pro pai do jeitinho que ele ensaiou e o pai ignora aquilo ali. Ele dá um abraço muito apertado nele e fala pros empregados, né? Rápido, depressa, tragam as melhores vestes pra ele. Coloquem um anel em seu dedo e calcem-lhe as melhores sandálias. E aí o pai fala que ele vai dar uma festa, né? Que vai matar ali um novilho gordo pra poder festejar que o filho voltou, né? E ele fala, esse é meu filho que estava morto, mas agora vive, que estava perdido, mas que agora foi encontrado. E aí, o que quer dizer isso aqui pra gente, né? Como que isso se encaixa na nossa vida? Quando um pai fala para trazer pro filho as melhores vestes, significa que Deus quer fazer na nossa vida algo novo. Significa que Ele quer deixar quem nós somos para trás para poder vestir na gente novas vestes, né? Significa fazer algo novo, significa renascer e deixar tudo que é velho para trás. Quando ele fala colocar um anel em seu dedo, aqui ele tá falando da aliança que ele quer estabelecer com todos os seus filhinhos, né? Existem várias passagens na Bíblia que falam desse vínculo. E quando fala de calçar-lhe as melhores sandálias, fala de preparar a gente para um novo caminho, né? Para uma nova vida. Então, pra gente trilhar um novo caminho. E aí, passando essa parte, né, o filho mais velho, que sempre esteve com o pai, viu que tinha uma agitação ali na casa e perguntou o que estava acontecendo, e um dos empregados contou que o pai ia dar uma festa porque o filho mais novo tinha voltado. Então, assim, o filho mais velho, ele se encheu ali de ira naquele momento, porque a primeira reação dele foi falar com o pai, né? Poxa, eu fiquei aqui o tempo todo, né? Eu sempre estive aqui ao seu lado, e aí este seu filho volta e você vai dar uma festa? Eu tive aqui, nunca sequer matei, né? Nem um novilho gordo, nem pra festejar com os meus amigos. E aí, gente, presta muita atenção nessa parte e vejam assim, percebam o quanto isso é forte, né? O pai fala, filho, você é o meu filho amado, tudo que é meu é seu. Então, assim, duas reflexões muito importantes, né? Aqui Deus fala pra gente que só precisamos reconhecer a nossa identidade enquanto filhos, né? Que a partir daí tudo nos será dado. A gente só precisa tomar posse de alguma coisa que enquanto filhos, né, ela já nos pertence. Então, assim, aqui tem mensagem para duas situações, né? Primeiro, de que às vezes a gente, eu não sei, né, a sua condição, mas às vezes eu já estive mais afastada de Deus, né? Então, assim, mas quando eu consigo voltar, quando eu consigo estabelecer essa rotina nítida, mudança em todas as áreas da minha vida. E a segunda é para as pessoas que sempre permaneceram ali naquele lugar de fé, mas que acabam dando mais lugar à religião do que ao relacionamento com Deus propriamente dito, né? E aí que Deus fala que a gente precisa prestar atenção no que é importante, e que se a gente souber quem nós somos realmente, verdadeiramente enquanto filhos, a gente não precisa reclamar, né, os direitos de filho. Deus quer nos dar amor, quer nos reconhecer enquanto filhos. Então, assim, eu espero que essa mensagem tenha falado muito ao seu coração, e grava, anota, faz o seu devocional, porque nós vamos precisar disso aqui ao longo da semana, tá bom? Um super beijo pra você, fica com Deus.